E já no terceiro período escolar e com o aproximar das provas da frição e exames nacionais, estamos sempre a tempo de ajudar os mais novos a estudar. A importância da escola, a necessidade dos trabalhos de casa, que metodologias aplicar em casa, podemos esclarecer estas e outras dúvidas com o livro Ensina o Teu Filho a Estudar, da autoria de Renato Paiva, que é orientador educacional e também nosso convidado neste Diário da Manhã. Muito bom dia. Então, como é que podemos ajudar os mais novos a estudar para esta época que é sempre decisiva no seu percurso escolar? Sobretudo fazendo-os responsabilizar da tarefa que eles têm que ter e devem ser responsáveis por ser eles a organizar o tempo de estudo e a estratégia de estudo em si. Os pais, sobretudo, devem tentar orientá-los num sentido preventivo para que o estudo seja tempado, regular e não seja muito baseado em estratégias de memorização. Mais orientado na área da compreensão, sobretudo, e quando os alunos estudam muito tardiamente, o que costumam fazer é ler e tentar decorar, e isso conturba muito. E nesta altura em que temos exames onde a matéria é muito maior, portanto é mais complexa, de facto não é a melhor estratégia para o fazer. E nesta altura em que se chega ao terceiro período, ainda os pais ainda podem ter esperança que os filhos possam recuperar o tempo, em alguns casos, perdido? Podem, claro que podem, sobretudo porque é um último esforço, não é? Há casos muito dramáticos que é sempre muito difícil, mas a grande maioria dos casos, neste último final de período e neste último esforço, muitos deles conseguem recuperar as últimas negativas ou então conseguir até melhorar uma ou outra nota que precisam e preparar-se para a própria época, sobretudo até os miúdos mais velhos, em termos do ensino superior, que consigam, de alguma forma, salvaguardar a sua entrada no acesso ao ensino superior através de um bom exame e de uma boa nota que terão. E certamente que ainda estão muito a tempo. Há pouco falava em metodologia de estudo. É importante se criar esses métodos de estudo desde o início? Sim, desde cedo e desde o primeiro ciclo que eles devem ser enraizados. Ou seja, estudar não é uma atividade que os alunos façam com muito gosto e, portanto, deve ser rotineira, deve ser criado como um hábito de trabalho, tal qual como lavar os dentes ao final do dia ou de manhã e tudo mais. E, portanto, quanto mais cedo eles forem incutindo esse tipo de rotinas e esse tipo de metodologias em termos de hábitos, mais facilmente será quando as coisas começam a apertar, geralmente no segundo e no terceiro ciclo, onde há uma diversidade de professores com diversidades de diferentes tamanhos, estratégias de ensino e, sobretudo, diferentes ritmos, eles conseguirem mais facilmente acompanhar e terem desde já uma bagagem processual de trabalho que os permita salvaguardar, de alguma forma, todo o seu trabalho e esforço de uma forma muito mais rentável. Renato, mas como é que se ensina um filho a estudar quando, normalmente, os alunos não gostam de estudar? É sobretudo pelo bom exemplo, quando nós fazemos chegar ao aluno, pelas coisas que nós somos também enquanto pessoas e profissionais, conseguimos mais facilmente salvaguardar essa situação. Quando nós atrasamos muitas vezes para o emprego, quando nós desvalorizamos coisas que fazemos menos bem, são sempre mais percalços que vão conturbando, de alguma forma, criar um perfil de um bom estudante. A proximidade parental não deve substituir, eventualmente, ou não deve, de alguma forma, querer entrar por caminhos que não deve. Isto porquê? Quando os pais tentam fazer o papel de explicadores, a tentar estudar eles próprios, muitas das vezes para tentar explicar aos miúdos, é um grande erro. Primeiro porque não vão ser capazes de fazer isso a todas as disciplinas e sempre. E, portanto, vai haver momentos em que vai haver angústia de eu agora já não consigo ajudar o meu filho. E, nesse sentido, é preferível os pais ajudarem em termos processuais de como poderão estudar história, geografia, como poderão gerir o seu tempo, como poderão até influir na própria motivação e na responsabilização, do que propriamente no ajudar a ensinar a matemática ou a história ou a geografia. Mais por aí. Então é um bocadinho ensinar como é que se deve estudar? Sim, sem dúvida. Em vez de estudar junto com o filho? Sim, sem dúvida. Até porque muitas das vezes quando há dúvidas, deve ser os professores que são as pessoas mais capazes para ajudar os filhos nas dúvidas deles do que propriamente às vezes os pais, não é? Os pais devem encaminhar para a responsabilização de tentarem estudar antecipadamente para que as dúvidas não sejam em cima da hora e haja tempo suficiente para correrem a quem de direito, sobretudo os professores, que são as pessoas primeiro que devem ter essa informação, não é? Que há um conjunto de crianças da sua turma que não conseguiu atingir aqueles objetivos ou está a ter algumas dificuldades. Então arranjar a estratégia pedagógica mais adequada para esses casos. Só eventualmente em casos mais complicados, eventualmente a recorrer a um explicador ou alguém mais próximo. Exatamente, tocou nesse ponto dos explicadores. É um bom caminho para seguir a nível de métodos de estudo para os mais novos? Devem ser a evitar, até porque quando os miúdos estão Devem-se evitar os explicadores? Mesmo em último caso... Saiam do último recurso? Sim, porque repare, quando nós atribuímos explicadores conscientemente, é de alguma forma uma atribuição de incapacidade à criança, quer dizer, ela vai sentir também que não consegue sozinha e precisa permanentemente de uma muleta, portanto, deve existir quando for preciso, mas deve também afastar quanto antes para que haja um processo de autonomização, de processo de estudo e para que a criança também consiga fazer as coisas de uma forma autónoma e sozinha.
Muitas vezes os filhos dizem aos pais que já estudaram para os exames e isso muitas vezes não aconteceu e também é difícil para os pais vigiar a tempo inteiro se estudaram ou não. Como é que os pais devem resolver esse problema? Ou como é que conseguem estar atentos e resolver a coisa de forma pedagógica? Não é fácil. Primeiro porque devemos estar com uma proximidade que haver, não é? Portanto, nem muito intrusivos, nem muito permissivos. Mas sobretudo tentar alertar por um discurso mais otimista do que pessimista. Em vez de dizer vai estudar, vai estudar, vai estudar, quase dizer eu confio que vais estudar porque daqui a uma semana tens um teste. Ou espero que estejas a estudar porque o teu teste vai ser importante. Então é pela positiva? É mais pela positiva e sobretudo de uma forma mais encorajadora de responsabilização do aluno, porque de uma forma é ele que vai responder pelos seus atos, é ele que vai sofrer as consequências de ter um bom resultado ou um resultado menos conseguido e de uma forma a postura parental deve ir nesse âmbito. É pôr o ónus da responsabilidade nos filhos? Sim, sem dúvida. E não assumir... Até porque são deles a responsabilidade. Nem devem ser os pais a fazer por eles, nem a assumir coisas que devam ser os filhos a assumir. Isso é um erro que muitas vezes os pais cometem. Quer dizer, o filho não faz trabalho de casa, pois fomos passear a algum sítio e não foi possível. De facto, isso não aconteceu. Devem ser eles responsáveis pelos seus atos. Obviamente que o estudo tem como objetivo o resultado final e se o resultado final não for bom, chamadas negativas, como é que os pais devem reagir? Devem reagir, sobretudo, de uma forma a tentar analisar com eles o que é que correu menos bem, perceber que nem sempre as notas menos positivas não foram por falta de esforço. Às vezes há esforço, há trabalho, mas de facto a nota não foi tão conseguida. E perceber o que é que possa ter corrido mal para tentarmos prevenir da próxima vez. Não sendo somos humanos e não sendo perfeitos, a evolução vai sendo gradual. Portanto, os meninos não aprendem a estudar de um momento para o outro, vão fazendo de uma forma gradual e isso é importante ser analisado e conseguido. Muitas das vezes eles conseguem bons resultados sem grande esforço e vão ultrapassando fases processuais que vão ficando camufladas de uma forma pela aparência de uma nota positiva e depois quando as coisas começam a apertar, quando vão lá ao baú e buscar processo que não há, tornam-se as coisas mais complicadas. Renato Paiva, orientador educacional, veio aqui dar algumas dicas sobre como ensinar os nossos filhos a estudar. Muito obrigado pelo seu Obrigada, Renato. Obrigado. Deus, bom dia. Bom dia.